E aí pessoal, voltamos mais uma vez. A gente vai falar um pouco sobre distância de 2 pontos, né? Deixa eu ver aqui se vai dar uma clareada, tá meio escuro a minha gravação, né? Tá bem desfocada. Tá, desculpe aí o dedo aí. Parece que agora melhorou o desfoque. A gente vai falar sobre a distância de 2 pontos. E a gente estava falando sobre coordenadas, né? Então, coordenadas, quando a gente tem o x e o y, tá certo? O x e o y são pares coordenados, certo? Então, é x e y para os dois aqui, né? Que nós temos 2 pontos, né? Então, nós temos 2 pares coordenados, tá? Então, nós temos aqui o ponto A, né? Que é a distância, vamos medir a distância de 2 pontos, temos o ponto A. Então, ponto A que é XA e YA, tá certo? Por que XA e YA? Porque todos estão pertencentes ao A. Aqui todos pertencentes ao B, XB e YB, tá certo? Que são os outros 2 pontos, e aqui a gente vai definir uma distância entre esses pontos, ou seja, vamos pegar aqui ponto A, tá? E o ponto B. Tá? E a gente vai definir aqui uma distância entre esses 2 pontos, tá? A distância se chama D, tá certo? A distância se chama D. Então, a gente vai definir uma distância, tá certo? Voltando, de A até B, tá certo? A gente vai definir essa distância como sendo D. E a gente tem esses 2 pares de ponto, o ponto A, o ponto B, tá? Sendo que o A é XA e YA, XB e YB, para ter as distâncias. A gente vai trabalhar com uma formulinha para definir esses valores. Então, vamos pegar aqui. Definição da fórmula. Como é que você faz a fórmula? Então, pegar aqui, ó, distância de D, né? Como a gente já havia comentado ali no outro canto, né? D, tá certo? Aí você vem aqui, ó, D, coloca o A e coloca o B. Por que o A e B? Porque são os 2 pontos que a gente quer determinar, tá? Coloca um sinal de igual, coloca uma raiz quadrada, tá certo? Longa, tá? E começa assim, ó, XB, tá? Coloca aqui, ó, XB menos XA. Então, você vai pegar XB menos XA, tá certo? Coloca um parênteses aqui, abre e fecha, elevado ao quadrado. Aí, no meio dele, você coloca o sinal de mais, ó. Aí depois pega de novo, YB, tá certo? YB menos o YA, elevado ao quadrado, menos o YA elevado ao quadrado, tá certo? Aí o que acontece? Nós vamos ter aqui a distância de AB igual, abre a raiz quadrada, tá certo? Abre a raiz quadrada aqui, e agora nós vamos para substituição dos valores, tá? Substituição dos valores. Então, o que acontece? XB é 2 menos o XA. Quem que é o XA? 7. Menos 7 ao quadrado. Pega YB. Tá certo? Pega YB. YB é quem? É 6. Tá certo? Menos a fórmula. E menos o 6 que tá aqui. Como são 2 menos, eu vou colocar um parênteses para separar um 6 de outro 6. E eleva ao quadrado, tá vendo? Esse aqui é o menos da fórmula. E esse menos 6 aqui é do número. Tá vendo? Então, existe uma diferença entre eles. Então, vamos continuar lá, aqui um pouco mais abaixo. Tá? Distância de AB. Continuando. Tá certo? Nós vamos ter aqui, ó. Eu devo 7, pago 2. Então, vou ficar devendo 5 ao quadrado. Aqui, a gente vai harmonizar esses sinais aqui antes de resolver, tá? Parênteses. 6, né? Menos com menos. Vai dar mais. Fecha e eleva ao quadrado. Tá certo? Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar, novamente, distância de AB.
tá? Distância de AB igual a raiz quadrada. Até agora a gente vai alinhar todo mundo, basicamente, né? Menos 5 elevado ao quadrado, mais 6 mais 6, que vai dar 12. Abre parênteses, coloco 12 elevado ao quadrado, tá? Aqui a gente já está bem alinhado, próximo do fim. Então, distância de AB igual 5 ao quadrado vai dar 25, tá? Aí esse menos, professor, ele não vai sofrer alteração, porque, né, se a gente for fazer a regra de sinais, aqui está elevado um expoente par, né? Então, todo número elevado a expoente par, o sinal sempre é mais, né? Então, aqui, 12 vezes 12, 144. Distância de AB. Abre a raiz. 25 mais 144, nós vamos ser 169. E a distância de AB desse próprio valor vai ser 13, tá? Então, se a gente for analisar aqui, se a gente for observar, 13 vezes 13 dá 169, né? Tá? Que seria um número que multiplicado por ele mesmo que dá o valor de 169. Então, ele daria a resposta 13. Então, a distância desse trecho aqui seria, né, 13. Ou 13 unidades, 13 metros, como você preferir colocar em sua resposta aí, dependendo do problema que está sendo dito. Tá bom? Então, tá aí a parte que nós vimos, as duas partes praticamente, né, que nós vimos em relação ao que nós estamos tratando, tá? Até breve.